Olá, rapaziada, boa noite. Tô aqui gravando o nosso segundo vídeo e eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive hoje. Perdão. Hoje à tarde eu estava dando aula de índices econômicos. Minha filha querendo, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Calma, tá? Que foi, pequena? Olha, tu tá chorando pra câmera ali, ó. Ó, olha ali pra câmera, olha. Olha ali, olha. Olha ali pra câmera, olha. Papai pode gravar agora? Tu deixa o papai gravar? Hein? Beijo. Tchau. Bom, agora que a minha filha já viu o que eu estava fazendo, como eu estava dizendo para vocês, hoje de tarde eu estava tendo aula e dando aula e estava fazendo uma aula sobre índices econômicos aplicados ao Enem, explicando várias interpretações matemáticas de questões ligadas à matemática financeira com o Enem. Não posso falar muito mais do que isso porque as aulas elas são bem programadas, é um material muito exclusivo. Mas o fato é que hoje, depois de ter saído o edital do Enem, muitos alunos vieram perguntar assim: ah, quer dizer então que se tem meia hora a prova do Enem vai aumentar de nível? E aí eu deixei me levar pela falsa sensação do óbvio, né? Bom, se a prova vai ter mais, se o aluno vai ter mais meia hora para marcar a prova, então provavelmente a prova realmente vai aumentar de nível. Mas o fato é que eu pensei e fiquei assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer 90 minutos, eu vou fazer 90 questões no segundo dia e vou ter meia hora a mais, então eu vou ter um terço de minuto para cada questão a mais, aproximadamente os 33 segundos a mais. Isso aí é apenas o tempo de marcar uma resposta a mais numa questão. Então, na realidade, o que eu acho que o Enem quer com essa meia hora a mais é fazer com que o aluno consiga entender que interpretar, entender, a gente fala interpretar, mas o termo certo não seria interpretar, o termo certo seria compreender melhor as questões. Então eu fiquei pensando, né, digo, pô, vim para casa dirigindo, o que então o Enem quer com isso? Ele quer melhorar as habilidades da prova do PISA. E aí eu dei uma pesquisada em todas as provas que tiveram no PISA, porque o Enem ele precisa pautar o PISA como aumento de índice de desenvolvimento, principalmente de matemática, de linguagens. E aí percebi que as habilidades, depois de uma pesquisa bem minuciosa, as habilidades que o PISA cobra de matemática, que mais trazem problemas a alunos brasileiros, adivinhe qual é? Justamente interpretação textual matemática e gráfico e tabela aplicada a várias situações. Então, gráfico e tabela eu costumo brincar com meus alunos que é o advogado da matemática. Ele pode se meter em qualquer área que ele sempre vai bem. Tem probabilidade com gráfico e tabela, tem matemática financeira com gráfico e tabela, tem economia com gráfico e tabela, tem geometria com gráfico e tabela, tem gráfico e tabela com gráfico e tabela, porcentagem com gráfico e tabela. Então, a minha dica de hoje é que vocês procurem questões e procurem ler textos que envolvam muito infográfico, que envolvam bastante gráficos e bastante tabelas. Índices econômicos, índices de produtividade. Parece que agora há uma tendência de publicar questões na área de doenças, transmissão de febre amarela, zika vírus, na área agrária, aumento de áreas, questões fundiárias relacionadas a gráfico e tabela. E sempre a questão da água, né? De o quanto se consome, quais são os países que consomem mais, consomem menos. São assuntos que é interessante de o aluno ler, porque dentro das informações que são passadas para a gente hoje, pode ser que haja uma maneira de interpretar que seja um pouco mais rápido do que o examinador que está preparando a questão. E aí eu fui tentar descobrir como é que se faz e conversei com um professor, que obviamente eu não posso falar o nome dele aqui. Rapaz, como é que tu prepara uma questão? E ele me mostrou que existem várias tabelas. Quando você digita ali gráfico e tabela sobre economia e clica na parte de imagens do Google, aparece uma série de tabelas e de índices econômicos publicados na página do Google. E alguns desses casos são muito interessantes porque envolvem dados que podem ser utilizados na questão do Enem dentro do prazo de 3 minutos, entre aspas, da questão, porque os dados são bem coerentes e as contas são bem fáceis de fazer. Mas aí vem um outro problema. Ainda agora eu recebi uma ligação. Pô, professor, eu sou um aluno de matemática de um outro curso, mas eu estou sentindo dificuldade de uma matemática básica e matemática tem sido um calo muito grande para mim. Eu estou muito preocupado.
Eu disse para ele, não, cara, fica tranquilo, vamos conversar semana que vem, vamos ver o que eu posso fazer, posso te ajudar. Mas na realidade, a maioria das pessoas, elas vêm com problemas que é um binário poderoso para a pessoa ter uma nota ruim no Enem, que é um binário sem base matemática e sem interpretação textual. Então a pessoa, além de não ter as ferramentas necessárias, porque a base dela foi muito fraca, ela ainda tem um problema de interpretar a questão, de entender o que o problema quer. E eu também tinha esse problema. Quando eu fazia os primeiros Enems, eu tinha muito esse problema. E na realidade eu só o curei quando eu comecei a ler livros que não tem nada a ver com matemática. Então aqui na minha estante tem pelo menos uns 12, 15 livros que tem aqui, por exemplo, desde Receita de Chocolate, a Arte da Prudência. Eu leio muito Felipe Perrenot aqui, que Educar na Emergência. Tem aqui também alguns de didática. Tem muito livro de matemática, mas esses livros de matemática, a não ser a parte de estatística, de análise combinatória, eles não vão dar a base para você resolver o problema. Então, tem 3 dicas que eu posso ensinar a vocês. A primeira delas, refaça quantas vezes você puder a prova do Enem. Eu dou aula de gráfico e tabela há 5 anos seguidos. Hoje à tarde, agora à tarde, eu fui resolver uma questão que eu percebi que a questão queria uma coisa que eu não havia entendido antes. E essa claridade só pôde ser conseguida depois que eu li a questão pelo menos umas 30 vezes, porque a gente tem 7 turmas de matemática. Se eu leio 7 vezes em cada, 7 vezes 30, 7 vezes 5, 35 vezes. E a outra dica importante é que você leia livros em que as frases são muito rebuscadas. É importante você começar a planejar o entendimento da questão. E essa história de marcar as palavras-chave, elas são boas, mas elas não são o fundamental para você matar a questão. O interessante é você destacar qual é o verbo que está sendo utilizado, destacar qual é a parte da questão que utiliza a ideia-chave. Às vezes, por exemplo, em questões de variação percentual, quando você fala em relação a quem você está calculando a variação, você deve entender na interpretação do texto que esse em relação a alguém, na realidade, é o denominador de uma fração. Então, saber isso ajuda demais vocês a passar na prova. E para quem quer passar em medicina, tem um outro detalhe interessante. Parece que tem uma falha epidêmica de que o aluno precisa fazer a questão muito rápido, ele precisa ler muito rápido, ele precisa fazer tudo muito rápido. E na realidade, não é a rapidez que traz a eficiência, é a eficiência que traz a rapidez. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você quer fazer questão rápida demais, matar rápido demais, mas 2 coisas acontecem. A primeira delas, você lê rápido e às vezes tem que ler tudo 2, 3 vezes. E porque às vezes tem que ler 2, 3 vezes a mesma coisa, o seu gasto cerebral, o seu gasto intelectual, ele se torna muito maior. Então, muito provavelmente, pela 3ª, 4ª hora de prova, você já está naquela fase de ler uma questão e dizer, não, peraí, o que está falando lá no início da questão? Porque você já não lembra, porque você já está meio que esgotado fisicamente de ler e reler a mesma coisa. É cansativo você marcar questão por questão ali e achar logo de primeira o que o cara quer. Então, a minha dica é que as pessoas, antes de procurar fazer as coisas rápido, procurem fazer de 2 maneiras, de modo eficiente e de modo a não gastar muito cérebro, como eu falo, não gastar muita energia intelectual. E fazer as coisas de forma eficiente não passa pelo fato da solução minha, do professor, ser a melhor de todas. Eu costumo dizer para os meus alunos que a melhor solução é aquela que você sabe fazer na hora, porque você não pensa muito, você já sabe o que fazer, e o trabalho mecânico de cálculo, ele cansa muito menos do que você tentar mentalizar, tentar raciocinar a respeito dos processos ou das ferramentas e competências e habilidades que você precisa mobilizar para fazer aquela questão. Então é muito importante que você tenha assim processos mentais decorados, que você tenha assim raciocínios decorados, porque com a medida do tempo passando, você consegue mobilizar raciocínios em questões diferentes que podem ser utilizados em questões que você aparentemente não precisaria utilizar aquela ferramenta matemática, aquela fórmula, aquele raciocínio. E é engraçado que quanto mais questões você vai fazendo, mais você vai se sentindo confortável com aquele método. E aí vou dar a última dica do dia. Você começa a se sentir confortável com o método de solução e começa a perceber que está aprendendo quando num tempo passado você pega aquela questão e resolve, mas não se sente seguro. Sabe quando você faz uma coisa, mas você não sabe meio por que está fazendo.
E aí você aprende o método e começa a aplicar esse método, isso começa a ficar processual, e aí você começa a perceber que dentro daquela questão que você não sabia fazer, caía algo que era de outra questão que você estava usando, mas que você não conseguia conectar, porque três coisas aconteceram. Você não tinha o entendimento correto por causa da leitura, não tinha a base matemática e não confiava na sua solução. Então essa é a dica de hoje. Confie na leitura, confie na matemática básica e confie na sua solução. Eu lhe garanto, a sua solução, a solução que vem na sua cabeça naquele momento, ela é muito melhor do que a minha ou qualquer outra solução possível. A melhor solução não é a mais rápida. Rapidez é relativo, mas a sua prova é absoluta. E quem sabe dela é você. Então um grande abraço, até a próxima dica.